tarde a todos, irmãos e irmãs do meu coração e dessa grande família universal. Nessa tarde eu vou pedir licença ao Edson para fazer o primeiro comentário um pouquinho longe da palestra que viemos fazer. Na quarta-feira estive aqui já buscando a palestra do nosso irmão Flávio, que tanto encheu nossos corações de sentimento e de alegria. Na palestra nós já começamos a visualizar umas energias que vêm na tela mental as imagens. Nessa noite, porque nós sempre somos preparados, graças a Deus, que nos faz de instrumento, porque o trabalho é deles, eu já fui vendo a casa numa festa muito linda. Nós estamos na semana do aniversário do Edson, que fez aniversário quarta-feira, mas nós continuamos em festa, quer pela passagem do seu aniversário, quer pela aproximação também do aniversário desta casa, que fará 20 anos. Mais ainda, nós chegamos aqui hoje numa alegria imensa. Nós vimos essa casa toda enfeitada, mas imensamente enfeitada das flores de lis, que são como lírios brancos de um perfume imenso. Eu digo que eu não sou médium, mas eu sou médium de cheiro. Eu sinto todos os cheiros, e aquele perfume de extrema elevação foi me contagiando. Cheguei e falei para a Claudinha: você sabe quem está aqui nessa tarde? E ela me disse: só estou vendo os lírios brancos, porque eu já vi que era tudo muito verdadeiro. E aí nós estamos hoje com mais uma fraternidade, somando as fraternidades que trabalham nesta casa. A fraternidade da Flor de Lis, comandada por Maria de Magdala e o doce amigo de Silas, do Porto de Telésforo. Nós pensamos que não conhecemos a Aníbal, mas todos nós conhecemos a Aníbal. Quando essas flores se chegam, é sinal que a casa está vivenciando o Evangelho na sua moral maior, que aqueles que estão dirigindo as suas equipes estão na fé raciocinada, na fé vivenciada e na moral do Cristo. Este Aníbal de Silas vem sempre na direção de anunciar o Evangelho do Cristo, mas o Evangelho que nós não só pregamos, mas que nós vivenciamos. E a toda essa equipe desta casa, deste plano de luz, parabéns, porque esse Aníbal e Maria de Magdala vem somar as fraternidades desta casa, é porque ela é merecedora do melhor. E com essas comemorações nós vamos falar: mas quem é Aníbal de Silas? Quem é? Todos nós conhecemos Aníbal de Silas. Todos nós queremos ser aquele menino que corria nos vilarejos anunciando que Jesus estava chegando. E ele corria à frente com as outras crianças, com seus pés descalços, correndo e dizendo: ele vem vindo. E ali Jesus logo se aportava, trazendo os seus ensinos, o seu amor. E um dia todos os apóstolos não queriam que as crianças se achegassem. Jesus bem disse: vinde a mim as criancinhas. E pegou aquele menino no colo. Imagine os fluidos que adentraram a este menino de luz. Imagine estar no colo de Jesus como nós estamos nessa tarde, porque nós também somos crianças espirituais e somos embalados por este amor. E Aníbal de Silas ali no colo de Jesus se projeta muito adiante. Após a crucificação do Cristo, ele continuou a correr nos vilarejos e anunciar que os apóstolos estavam chegando. Mas não diferente daqueles que são, principalmente naquela época, serviram Cristo, também teve o seu holocausto.
ainda adolescente, pagou com a vida a fé maior. E assim acordou nos braços do Mestre Jesus no outro plano. Mas nessa tarde nós queremos acordar espiritualmente nos braços de Jesus, ainda aqui, vivenciando todo esse amor. A nível de Silas, no plano espiritual, junto com Maria de Magdala, trabalham no socorro de todos os acidentados, dos jovens que estão nos desvios. E ele ainda hoje tem essa feição de menino, mesmo sendo um adolescente e um espírito de grande porte espiritual. Nós desta casa, comemorando o aniversário do Edson, comemorando toda a alegria do aniversário que se aproxima desta casa, nós agradecemos a fraternidade de amor, a fraternidade da Flor de Lis, que se soma mais uma fraternidade na seara desse fazer do bem. É assim que nós recebemos o perfume que emana amor e o perfume que nos consola através do amor de Cristo. Vamos falar um pouco nessa tarde do Consolador prometido. Mas para falar deste Consolador, todos nós vamos ter que voltar um pouco antes. Todos nós vamos voltar lá no Egito, onde os judeus eram escravos. E no sonho de liberdade de todos eles, chega Moisés e tira aqueles do cativeiro e seguem andando pelo deserto. E o murmúrio chega, e a desilusão chega, e tudo vai chegando daqueles que estão no deserto da vida, literalmente falando. Mas nós todos ainda estamos no nosso deserto do aprendizado. É assim que todo esse amigo, irmão Moisés, se afasta. Depois de tanto murmúrio, precisa do silêncio e sobe a montanha, mas nós estamos falando da montanha literal, mas da montanha do sair de si, da montanha de buscar uma vibração maior e um encontro com Deus, para trazer a primeira psicografia, que são os 10 mandamentos. Esse recado de amor para pôr o povo em alinho de novo, fora as leis sociais que regiam aquele grupo, daquele momento. Ele teve que trazer os 10 mandamentos, para que assim o povo tivesse ordem a seguir. E depois de Moisés, nós recebemos Jesus, esse menino luz que chega a este mundo, porque ele é comandante maior. Ele idealizou esse planeta e construiu. E aquele que é comandante maior manda os seus comandados, mas ele vem próprio dar o exemplo dos seus ensinos e vivenciar tudo aquilo. E Jesus chega a este mundo, mas na sua missão, que nós conhecemos só de 3 anos, nós pouco sabemos dela. Quem é Jesus? O que veio fazer aqui no planeta Terra? O que ele nos falou, o que ele nos ensinou, quantos de nós sabemos? Não estou falando de todos os anos que Jesus viveu, mas apenas dos 3 anos da missão pública. O que ele nos ensinou, o que ele fez? Quantos sermões? Quantos sermões, meus irmãos? Quantas parábolas? Que Jesus nos ensinou? Ele é o modelo e guia nosso. E nós não conhecemos o modelo de perfeição que nós estamos seguindo, que ele é o caminho da verdade e da vida. E nós não conhecemos esse modelo. Nós não somos perfeitos, nós estamos por ser feitos. E para sermos feitos, nós precisamos conhecer quem é a perfeição que encarnou aqui no planeta Terra. Quantos sermões? Foram tão poucos e nós ainda não conhecemos. Sabe quantos sermões Jesus nos disse? Qual foi o primeiro? O
Sermão da Montanha, das Bem-aventuranças, enquanto ele nos ensinou a humildade, e bem-aventurança quer dizer abençoados sois. Ele já nos abençoou nos seus ensinos maiores, mas nós ainda não aprendemos. E aí Jesus vem mais com seu sermão profético, onde ele diz daqueles tempos e até os tempos atuais e mais o que iria acontecer. E nós não nos pegamos a ler um sermão de tamanha profundidade. Depois desse sermão, vem o sermão do cenáculo, onde ele está com todos os discípulos apenas, aonde ele diz que ele teria que ir, que ele nos amava tanto, mas ele iria nos deixar porque a sua missão estava chegando ao fim. E ele revela tudo aos discípulos. Destruirão o templo, mas eu construirei em 3 dias. E ele não estava falando do templo material, mas do templo do seu corpo, que nós iríamos destruir. E nós não conhecemos. E aí ele fala o sermão das reprimendas, onde nós conhecemos como sermão do ais, onde ele fala 8 ais. Ai de vós que sois caiados por fora e podre por dentro. Como túmulos ele nos comparou, que vivemos as máscaras, mas não temos ainda um coração solícito, um coração inato que tem Deus em vós. Porque a centelha de Deus está em todos nós, mas ainda nós não brilhamos a nossa luz. Mas e aí, ele que é divisor de águas antes do Cristo e depois do Cristo, o que mais ele nos fez? Porque ele é este ser que dividiu as águas, que está antes dele e depois dele. O que ele fez, meus irmãos, diferente de todos os outros que vieram antes dele? O que ele nos fez? Em corpo perispiritual. Ele provou que a morte não existe. Andou 40 dias entre todos. E aí ele fez o sermão dos 500. E que ele disse no sermão dos 500? O que ele fez nesse sermão que nos deixou tanto assim? Ele nos disse as palavras de glória, que é o marco da nossa caminhada. Quando ele nos afirmou: hoje, todos os dias, até o final dos tempos, eu estarei contigo. E ele está no meio de nós. Mas ele diz mais ainda. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai do céu, e ele vos mandará o Consolador prometido, o Espírito da verdade, porque agora vós não os reconheceis. E eu mandarei, e ele ficará com vós eternamente. E esse Espírito da verdade, se passaram mais de 2000 anos para conseguir estar entre nós, porque vamos fazer a diferença. Espírito de verdade é o próprio Jesus. Espírito da verdade é a pleiade de espíritos que veio através de Kardec codificar toda a doutrina dos espíritos. E quem é Kardec? Nós conhecemos. Nós ainda não conhecemos nada, meus irmãos, nós ainda estamos engatinhando. E a doutrina dos espíritos tem pouco mais de 158 anos. E nós engatinhamos em toda essa revelação que nos consola e nos alenta. Hipólito Leão de Casar Rivaí nasceu em 3 de outubro de 1804. Chegou neste mundo esse espírito de alta escola, já preparado para nos trazer o Consolador prometido. Se destacou em todos os estudos com Pestalozzi, foi professor cientista, e aí publicou diversos livros. Mas quando viu que em vários lugares estavam vindo os fenômenos de
que ele chamou na ciência de que não eram idolatrados, que tinham um fundamento que não era só material, que tinha ali uma inteligência divina. E ele foi pesquisar. Na ciência comparativa que ele tinha dos homens, ele foi para a ciência comparativa divina, onde ele foi comparar todas essas comunicações. E aí aguça o seu espírito de cientista, que vai mais a fundo à busca da verdade. E assim, ele é orientado pelo seu mentor a codificar tudo, mas a mudar de nome, para separar o homem daquele que iria ser o codificador de todos os livros, que traria a revelação da doutrina dos Espíritos. E ele acaba sendo Kardec, usando um pseudônimo de uma encarnação de druida anterior. E vem Kardec codificando tudo. E em 1857, no dia 18 de abril, é publicado o primeiro livro dos Espíritos, da codificação espiritual. Nós falamos que Kardec é o codificador, mas essa doutrina é dos Espíritos, por isso ela contém toda a verdade divina. E Kardec codifica com 517 perguntas. Mas esses livros não são aceitos e são todos queimados. E na segunda edição veio com 1019 perguntas, onde nós temos ali todas as respostas de quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui nesse planeta Terra. Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos vem lá: quem é Deus? Silêncio absoluto. Não dá para saber quem é Deus, nem os espíritos superiores responderam, porque quem é Deus? Nós ainda não temos condições de saber quem é Deus. E Kardec, como cientista que o era, reformula a pergunta: o que é Deus? Causa primária, inteligência suprema, bom e justo. E aí ele vai denominando Deus de toda a sua formosura. Mas ele ainda põe mais, que os Espíritos diz que quando nós queremos dizer quem é Deus, nós estamos limitando e Deus é ilimitado, infinitamente bom e justo, muito mais, porque quando nós estamos pondo infinitamente, nós estamos dando a linguagem pobre que nós temos, porque a nossa linguagem é pobre. Os Espíritos dizem isso. E aí essa doutrina redentora vem nos revelar mais e mais, em continuidade a todos os ensinos de Jesus. Porque Jesus comandou toda essa pleia de espíritos a revelar a verdade, que quando ele esteve no planeta Terra, nós não podemos compreender. É essa verdade que se faz, nos trazendo a responsabilidade pelos nossos atos, por aquilo que fazemos, a lei de causa e efeito, de ação e reação, da forma de pensar, de quem somos. E aí, mais ainda, que somos seres imortais. Somos imortais. Deus é eterno, mas como Ele é o nosso Criador, nós somos seres imortais. Todos nós, seres imortais. E aí a doutrina mata a morte. Porque nós estamos aqui de passagem, usamos uma roupagem física, este corpo que Deus nos dá para a nossa evolução. Mas quando nós deixamos essa roupagem física, nós continuamos vivos, porque nosso espírito é imortal. Nós estamos, Maria, João, Edson, nós estamos de várias formas, mas nós somos espíritos imortais. Estamos aqui evoluindo, aprendendo a grandeza do ser e o amor que todos os espíritos superiores têm por nós.
E mais ainda, nessa continuidade, nesse amor, nós aprendemos através dessa doutrina tudo aquilo que Jesus nos falou, que vem se revelando de forma imensa. Esses dias, escutando a doutora Anete Guimarães, a grande neurocientista, ela perguntava ao público, quando nós rezávamos, assim como o Edson acabou de fazer a oração do Pai Nosso, o que é tentação? O que é tentação? Aí nós dizemos tantas coisas. E a tentação, nós vamos mais a fundo, é um limite, é uma gratificação imediata. E o que nós estamos no imediatismo hoje em dia. E aí nós vamos entender esse neurocientista superior, Jesus, que ele queria o equilíbrio emocional e espiritual de todos os seres. Por isso ele nos diz, livrai-nos da tentação. Porque quando nós estamos no imediatismo da materialidade, nós nos tornamos mais crianças, mais infantis. E quando não é cumprido aquilo que nós queremos, nas nossas vidas, nós batemos os pés. Por que Deus não faz isso comigo? Ou por que fez isso comigo? Nós julgamos e condenamos Deus, sem buscar que a causa maior é nossa. Nós temos o livre pensar, o livre agir. Mas a colheita é livre. A semeadura, me perdoe, é livre, mas a colheita é obrigatória. E nós teimamos em plantar laranjas e queremos colher tomates. É possível? Claro que não. Então nós precisamos vigiar os nossos pensar, as nossas ações, os nossos atos para saber o que nós iremos colher. E mais ainda, estarmos como Miramês falou, que seja o meu pensar e o meu agir direto num plano, que eu fale o que eu pense, que eu sinta o que eu penso e que eu fale o que penso. Mas nós agimos assim? Nós pensamos uma coisa, falamos outra e sentimos outra, e aonde vai o nosso equilíbrio se nós fugirmos daquilo que Jesus falou? Que seja o seu sim, sim e o seu não, não. E Jesus é toda essa doutrina bendita que nos consola. É Ele que nos dá a direção. É Ele que nos coloca e brilhe a vossa luz. É Ele que diz, eu sou o caminho da verdade e da vida. Querendo dizer, essa boa nova, que é este evangelho de moral divina, não moral dos homens, que eleva o ser a esta evolução maior. E nós ainda infantes brigamos com tudo e com todos, achamos que tudo é culpa do outro. Tem um professor que ele diz assim, os sábios sabem que a culpa é sua. Os homens mais ou menos inteligentes acham que algumas coisas são suas. E aqueles que nada sabem, culpam todos, menos assim. Em que condição nós estamos, meus irmãos? Que condição nós estamos? Jesus, modelo e guia, este, na codificação, está lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual o ser mais perfeito que habitou o planeta Terra, que serve de modelo e guia para a humanidade? Simples, só está assim, Jesus. Não temos outro para nos servir de modelo e guia. Longe Ele está da nossa pequenez, mas Ele nos abraça em luz e nos ama imensamente. E compreende todo o nosso questionamento, compreende a nossa evolução, porque Ele olha com seus olhos de ver e olha a essência que temos em nós, que já brilha, apesar de todas as máscaras
que ainda usamos. E Ele entende, porque Ele entende a presciência de Deus. E a presciência quer dizer que Deus conhece tudo, porque não existe passado nem futuro. No plano espiritual existe o aqui e o agora. E essa presciência de Deus é que nos leva à prece. Quando nós estamos em prece e nós nos ligamos ao plano espiritual que nos leva à presença de Deus, nós estamos buscando essa presciência para saber o que fazer neste agora, neste presente. Por isso que se chama presente essa vivência maior, este amor que nos embala em luz. E nós temos todos esses ensinos ao nosso dispor. Conversando com a Cecília Tonhato, eu me senti desse tamanho outro dia. E ela diz: a gente precisa tirar 1 hora por dia para ler. Buscar os livros que nos interessam em 1 hora por dia. E nós fazemos isso? Estou falando até de mim mesma, hein? 1 hora. Mas nós ficamos no Facebook, no WhatsApp. Nós trabalhamos sim mais de 8 horas por dia, mas aí a gente vai para a novela, não é verdade? A gente vai para tudo, menos para uma leitura e um buscar de si mesmo. Quando nós buscamos a nós mesmos, nós entramos em conexão com esse plano maior que nos revela o nosso caminho. E quem somos e aonde estamos. Eu gosto muito do Chico Xavier. E aí algumas pessoas me perguntaram: o que eu fui na outra vida? Eu acho que eu fui a rainha de não sei o que lá. O outro também. Aí, nossas tendências é nosso maior lenitivo de quem fomos. Nos dá a direção. Quem eu sou, basta olhar as tendências que eu tenho hoje. E essas tendências são exatamente para nos mostrar as nossas virtudes e os nossos defeitos. Nas virtudes nós somamos. E nos defeitos nós vamos corrigi-los, não eliminá-los, mas trabalhar para que eles se tornem virtudes. E trabalhando tudo isso, nós não vamos estar afeito à resposta de Chico, quando diz: devem ter sido mesmo rainhas e reis, porque o mundo espiritual está cheio de lavadeiras. Elas não precisaram reencarnar. E quando ele diz lavadeira, está dizendo no bom sentido, daquele que lava a sua roupa suja interna, os seus defeitos, e transforma em roupas limpas que podem ser estendidas no varal da vida e mostrada o branco daquele que busca o seu conhecimento e transforma os seus defeitos em virtudes e pode pendurar no varal da vida a mostrar: eu conquistei as virtudes. Assim como o nosso querido Francisco de Assis conquistou todas as virtudes, servindo a Jesus que ele tanto amou. Gostaria de falar muito mais, mas quando nós vamos buscando e as horas vão chegando, nós temos mais ainda que falar. Que Jesus nos diz: conhece a verdade vos libertará. E aí ele vem com toda a sua mansidão. Vós que estão cansados e aflitos, venham a mim, que eu vos consolarei. Comigo o jugo é suave e o fardo é leve. E é assim que nós vamos te buscando, Jesus, porque nós sabemos que diante da sua doutrina benfazeja, no entendimento que nós vamos buscando, nesse aprender de quem somos e o que somos, o jugo se torna suave. E o fardo que nos parecia tão pesado por culparmos a Deus e a tudo e a todos, da hora que nós vemos que nós é que precisamos mudar,
esse jugo e esse fardo se tornam suaves e leves. E é na leveza dessa tarde, onde todos esses espíritos de luz se faz presente, onde Silas enfeita essa casa com as flores de lis, nos dizendo que o amor permanece, nos dizendo sim, estamos aqui na luz da divina presença, porque Deus é Pai e nos ama a todos. E cada um vai trilhando o seu caminho, sem culpas, mas sabendo que estamos em aprendizado para evoluirmos. E é nessa evolução de amor, quando nós aprendemos que o nosso jugo se torna suave, através do conhecimento, da busca dos ensinos do Cristo, e o fardo leve, através da busca do servir, do sair de si, e de olhar a dor do irmão e nos vermos que a nossa cruz é bem pequena. Quando nós buscamos tudo isso em nós, nós saímos de si, nós saímos de nós para servir, e servindo nós estamos dentro do Evangelho do Cristo, dentro da caridade mais pura, dentro deste amor que nos eleva. Estamos sim buscando a nossa evolução. Jesus, o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão com Ele. Mas o caminho Ele nos ensinou. Quem deve percorrer somos nós. Os passos são nossos, a busca é nossa. E é nesse buscar que nós vamos mais ainda dizer: graças a Deus, nós temos o Consolador prometido. Onde Emmanuel diz: Jesus é o mestre, Kardec o professor. Jesus é a porta, Kardec a chave. Temos a porta e a chave. Cumpre a nós abrirmos a porta dos nossos corações e buscar e deixar ali viver o Consolador prometido. Para encerrar essa palestra, eu achei uma poesia, mas ela é imensa, e eu deixei bem pequenininha para falar do Consolador prometido, que nessa tarde se faz tão presente em nossos corações, à luz de todos esses espíritos que nos iluminam, dizendo: nós estamos felizes, batemos palmas para todos vocês que saem dos seus lares e vêm buscar o aprendizado e o servir, o buscar de si, sair de si para compreender a dor de cada um dos irmãos. Nessa tarde de amor, onde nós também comemoramos o aniversário do Edson, onde nós estamos com o coração em festa e agradecemos a oportunidade de servir, porque nós muitas vezes achamos que estamos sendo servidos, mas quando nós vemos, nós estamos sendo servidos, porque nós chegamos aqui no trabalho com imensa vontade, e quando saímos, muitas vezes cansados, mas com a aura imensa, porque nós fomos banhados pelo amor dessa espiritualidade que tanto nos abençoa. Não esquecemos do Consolador prometido, dessa justiça divina que nos eleva ao caminho do bem. E esse poema diz mais ou menos assim: estendendo ao Pai em mim, e eu também estou em vós, voltarei para meu Pai, mas não vos abandonarei, nunca vos deixarei sós. E rogou Jesus ao Pai pela vinda do Consolador. Foram quase 2000 anos, 2 milênios, de lutas, de provações, e Jesus regando a semente, preparando os corações. Veio Francisco de Assis, que antes fora João, para reerguer a igreja na sua antiga singeleza. Porém, era chegada a hora, a messe estava preparada, clamava a humanidade precisando ser consolada pelo Espírito da verdade. Nasce então o Espiritismo, trazido pela mediunidade, sendo por Jesus guiado e por Kardec pontificado. Chega o Consolador para relembrar ao mundo a vivência do amor, tendo no Mestre Jesus
modelo de perfeição. É nesse modelo de perfeição que nós estamos buscando, como espelhos, os seus olhos de amor, para que Ele reflita em nossos corações e que um dia nós possamos dizer, como Paulo disse, já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Que vocês tenham um bom tratamento, que reflitam neste amor que Jesus tem por nós, que Ele foi e continua, porque hoje, todos os dias, até o final dos tempos, Ele está conosco.